Olá, bem-vindos ao canal Cozinhando com Graxa. Nesse vídeo aqui eu gostaria de dar continuidade à história dos pneus. Antes, eu quero pedir, se você não é inscrito, né? Por gentileza, se inscreva, dê seu like, compartilhe aí com os amigos, que eu ficarei bastante agradecido e não te custa nada, viu? Não tem custo nenhum, é só apertar o dedo lá em inscrever-se que tá tudo certo, ok? Bom, nós vimos que a invenção do pneu se deu por acaso, né? Assim como tantas outras grandes invenções foram por acaso. Mas a gente sabe que as invenções, elas foram feitas por necessidade, né? Alguém teve a necessidade de alguma coisa e procurou, pesquisou e fez um determinado invento. Ou por lucro, ou para se obter lucro, ou até mesmo por curiosidade. No caso específico, a invenção do pneu foi por acaso, mas por necessidade de Charles Goodyear em manter o contrato que ele tinha com a empresa de fornecer os sacos de borracha. Provavelmente o Goodyear não tinha ideia do que a utilidade e o sucesso, acima de tudo, que essa invenção dele traria para a humanidade, né? A borracha vulcanizada que ele inventou. Acredita-se a Robert W. Thompson, ele nasceu em 1822 e faleceu em 1873, a invenção da cobertura pneumática. Ele queria melhorar e reduzir o esforço dos cavalos que puxavam as carruagens na época, né? Que é uma roda de madeira, então era um esforço e um desconforto terrível para quem se locomovia nas carruagens. Os solavancos que sofriam nas viagens eram tantas que ele pesquisou e acabou inventando essa cobertura, né, que viria mais tarde a ser o pneu. Ele descobriu que com essa cobertura o desempenho melhorava 60% num piso liso, certo? E até 300% em pisos instáveis, esburacados. John Boy Dunlop, que nasceu em 1840 e faleceu em 1921, além de médico veterinário, ele era inventor. E preocupado com o desconforto que seu filho mais velho, Johnny, de 10 anos, passava ao se locomover para ir para a escola em seu triciclo, John Boy Dunlop praticamente ali inventou o pneu, quando ele fez aqueles artefatos lá para que o conforto do triciclo de seu filho fosse bem maior. A Goodyear Tire and Rubber foi uma das primeiras fábricas de pneus a se instalar nos Estados Unidos, tendo como seu fundador Frank Seiberling, que colocou o nome de Goodyear na fábrica em homenagem a Charles Goodyear, em 1898. Sabe que nenhum nem dois clientes perguntam pra gente, né? Por que o pneu é preto? Muitos, inclusive, acham já que na produção do pneu já entra borracha preta, né? Tudo preto. Mas não. Lá
latex ou látex é branco então, teoricamente, o pneu deveria ser branco. Mas como que o pneu passou a ficar preto? Então tem uma curiosidade aí do grande Henry Ford. Todos sabem que quando ele começou a produção de seus automóveis, todos os carros da Ford eram pretos, né? Tem até aquela máxima dele que alguém reclamou, falou, mas, senhor Henry, por que os seus carros são todos pretos? Tem gente que não gosta. Ele falou, o cliente tem toda a liberdade de escolher a cor que ele quiser, desde que seja preto. Bom, então o carro dele saía com os pneus brancos. E o Henry Ford chamou um dos fabricantes de pneus e falou, pô, vamos pintar de preto o pneu para né, não ficar tudo... Bom, depois de muita discussão, chegaram à conclusão que simplesmente pigmentar o pneu, pintar o pneu, seria um desastre. Primeiro que ele ia descolorir, ia sujar os clientes, os motoristas e tal. Então começou-se um estudo para verificar a forma de se fazer esse pneu virar preto. Então já havia no mercado um produto bastante utilizado chamado negro de fumo. Esse é um produto petroquímico dos mais antigos. Há registros de sua utilização de mais de 5.000 anos atrás. E é impossível hoje se imaginar um pneu sendo construído sem ser inserido, incrementado na sua produção, o negro de fumo. Então, com a solicitação do Henry Ford, eles fizeram um experimento com o negro de fumo sendo adicionado na borracha na ocasião de se produzir o pneu. A surpresa foi tão grande que, além de o pneu ficar preto, ele aumentou sensivelmente a durabilidade deles. Então, a partir daí, descobriram que o negro de fumo não só era um pigmento, mas também um ótimo reforço, aumentando em muito a durabilidade da borracha. O negro de fumo ele é composto basicamente de carbono e é utilizado em uma infinidade de produtos. Olha, a história de pneus, a história, né, da invenção dos pneus é muito rica, é muito bonita. Teria que gastar aqui muito tempo para contar a história toda, mas é empolgante você ler, estudar e ver tudo o que se passou há quase 200 anos aí, né? Então é uma história muito bonita e foi um invento que primordial, né? Porque ninguém mais praticamente vive sem o automóvel, o caminhão, ônibus, quer que seja, até avião. Então o pneu foi um dos, acredito eu, ele deve estar aí entre, sei lá, as 10 maiores invenções do ser humano. Não digo isso porque eu faço parte, né, do cotidiano do pneu, eu vivo o pneu, mas realmente é uma história fascinante. E vamos aqui abreviando, mas vamos continuar falando sobre eles. Na atualidade,
existem dois tipos de pneus que são os mais usados, né? Eu estou dizendo aqui no nosso dia a dia uma pessoa comum, que evidentemente é proprietário de um automóvel, de uma van, de uma picape, de um Jeep. Então são dois os tipos mais comercializados, que são o pneu radiais e os convencionais. Nós vamos focar assim mais no pneu radial, porque hoje basicamente a maioria dos fabricantes usa o pneu radial em seus automóveis. Os pneus radiais foram inventados em 1946 por Michelin, e sua construção consiste basicamente em uma malha de fios de aço que são colocadas na carcaça do pneu no sentido radial, daí o nome radial. Os pneus radiais evidentemente são utilizados hoje porque após vários e exaustivos testes, experiências por aí afora, chegaram à conclusão e chegaram a um produto praticamente ideal. E as vantagens do pneu radial: ele causa menor consumo de combustível, maior durabilidade, maior conforto e estabilidade. Então é isso nos pneus radiais, né? Devido à flexibilidade da carcaça, eles absorvem mais os impactos causados pelas irregularidades do terreno. Então o pneu radial passa a ser o produto mais utilizado, né, pelas montadoras hoje, que eu acho que 90% dos automóveis hoje, ou mais, saem com os pneus radiais. Sabem o famoso bonequinho da Michelin? Aquele que vive pendurado nos retrovisores de caminhão, de ônibus, etc. Sabe como que ele foi inspirado? Os irmãos Michelin avistaram uma pilha de pneus amontoados e dali eles visualizaram esse boneco e bolaram como sendo o mascote deles, e virou uma febre, né? Quem vê o bonequinho da Michelin sabe a quem pertence. Bom, meus amigos, o que eu tinha era isso aí por hora. Eu gostaria, se vocês puderem, né, dê sua opinião, avaliem aí o vídeo. É evidente que teria que se falar muito mais coisa referente a pneus, né, porque pneus hoje tem uma história extensa, maravilhosa, e não é em uns 15 minutos aí que a gente vai conseguir falar tudo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção, pela paciência, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um abraço a todos, hein?